Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quem foi o maior rei da dinastia Targaryen. E nesse vídeo eu considerei o legado de diversos reis e rainhas da história de Westeros. Mas o rei Jaehaerys ficou apenas no terceiro lugar do meu ranking. E é óbvio que isso gerou muita revolta e muita discussão nos comentários, porque vocês acreditaram que era uma grande injustiça ao Jaehaerys. Porém, eu deixei muito claro naquele vídeo que eu considerei o legado total desses reis, e não só a qualidade do governo deles. Porque, nesse sentido, o Jaehaerys se destaca de fato como o melhor rei da história de Westeros. E é justamente para fazer justiça para esse personagem tão icônico das Crônicas de Gelo e Fogo que a gente vai fazer um vídeo falando só sobre ele hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, existe uma frase no universo das Crônicas que diz que se foi o Aegon e as suas irmãs que conquistaram Westeros, foi Jaehaerys que fez dos 7 reinos um só. E, em grande parte, isso se deu porque os dois reis que sucederam o Aegon Conquistador fizeram um péssimo trabalho em manter o Westeros em ordem e apenas geraram mais crises políticas. Esse período de estabilidade começou quando o pai do Jaehaerys, o rei Aenys I, sucedeu o Conquistador no governo sem ter nenhum por cento da capacidade do Aegon para gerenciar o reino. O Aenys era um rei fraco e indeciso, e essas são características bem inadmissíveis para qualquer um que esteja sentado no trono de ferro. A grande crise que revelou essa incapacidade do Aenys começou quando ele resolveu casar os seus dois filhos mais velhos, a Rhaena e o Aegon, que eram irmãos, e foi rapidamente questionado pela fé dos Sete, que não aprovava essa cultura de casamentos incestuosos feito pelos Targaryen. E, em meio a uma crise institucional que esse fato gerou no reino, o Aenys não soube o que fazer, e isso apenas aumentou as tensões, fazendo com que a fé o desafiasse abertamente e até se organizasse no modo militar para tentar tirar o rei do poder, assim como seus herdeiros. Essa crise levou ao enfraquecimento da casa Targaryen e o próprio Aenys também adoeceu com essa situação, especialmente porque os seus dois filhos alvos da polêmica, a Rhaena e o Aegon, também estavam sendo caçados e ameaçados pelos religiosos. A história conta que o Aenys basicamente sucumbiu ao estresse da situação, embora ele também possa ter sido envenenado pela sua tia e madrasta, a rainha Visenya, que aproveitou a morte do rei para convocar o seu próprio filho, o Maegor, que estava em exílio lá em Pentos, para ele tomar o trono de ferro para si. Na verdade, o próprio Maegor também estava exilado lá em Essos por conta da fé dos Sete. No ano de 39 depois da conquista, o Maegor era mão do rei do seu irmão, mas chocou o reino ao ter se casado em segredo com uma segunda esposa, a Alis Holloway, deixando de lado a sua primeira esposa, a Selyse Hightower, que era sobrinha do alto septão da época. O Maegor nunca tinha aprovado esse casamento arranjado com os Hightower e a esposa dele não tinha lhe dado filhos. Por isso, o Maegor sempre quis anular a união, mas a fé dos Sete se opunha vigorosamente a isso. Por isso, o Maegor, sendo do jeito que ele era, resolveu jogar tudo pro alto, agir por conta própria e se casar de novo mesmo assim. O rei Aenys, então, nessa época, sem querer se comprometer contra a fé, depôs o Maegor do seu cargo de mão do rei e o enviou para exílio em Pentos, onde ele ficou até a morte do seu irmão. Quando o Aenys morreu, o Maegor então tomou o trono de ferro para si no ano de 42 depois da conquista. Ele montava o Balerion, o Terror Negro, o maior dragão que Westeros já viu, mas nem por isso ele não teve oposição. Rapidamente, a Fé dos Sete condenou a ascensão do Maegor e se posicionou contra ele. Um dos braços armados da fé, inclusive, os Filhos do Guerreiro, desafiaram o Maegor lá em Porto Real abertamente e o Maegor e os seus campeões lutaram um julgamento de 7 contra os membros da fé, do qual apenas o Maegor saiu vivo, ainda que bastante ferido. Quando o rei se recuperou dos seus ferimentos, ele simplesmente voou no Balerion e incendiou o Septo da Memória lá na colina de Rhaenys, matando todos os devotos e fiéis que estavam por lá e intensificando ainda mais a sua guerra contra a fé. Durante todo o seu reinado, o Maegor manteve a guerra contra a Fé dos Sete, que permaneceu revidando através dos Filhos do Guerreiro e dos pobres companheiros que organizavam ataques contra o Trono de Ferro sempre que eles podiam.
Porém, não apenas a igreja se posicionou contra o Maegor. O seu sobrinho e herdeiro legítimo ao Trono de Ferro, o Aegon, filho do Aenys e irmão mais velho do Jaehaerys, também se levantou contra o tio. No geral, a gente sabe que as grandes casas de Westeros não apoiaram a causa do jovem Aegon, muito provavelmente temendo sofrer alguma retaliação do Maegor e sem saber se o jovem Aegon seria um bom rei ou não, considerando que o seu próprio pai tinha sido um governante bem fraco. Porém, ainda assim, o jovem Aegon conseguiu reunir vários apoiadores, como as casas Tarbeck, Piper, Root, Vance, Frey, Page, Perrin, Corbury, Farman, Connington e Westerling. E nisso ele conseguiu juntar cerca de 15 mil homens lá nas terras fluviais e voando no seu dragão, o Quicksilver, ele conseguiu liderar uma marcha até Porto Real para se impor, e tentar tirar o seu tio do Trono de Ferro. Infelizmente para ele, o Maegor também conseguiu reunir forças a tempo de parar o seu avanço. E, na região do Lago do Olho de Deus, os dois exércitos se chocaram. O Maegor era apoiado especialmente pelos Horay, pelos Tully e por algumas casas da Campina. Talvez, num cenário ideal, o jovem Aegon até tivesse tido uma chance de retomar o Trono de Ferro. Mas ele era um comandante inexperiente e o próprio Maegor, montado no Balerion, apareceu para lutar. Assim, a dupla Maegor e Balerion destruíram o Aegon e o Quicksilver, e então os seus exércitos foram quebrados e derrotados, e o jovem rei, filho do Aenys, não conseguiu retomar o Trono de Ferro. Tecnicamente, inclusive, essa foi a primeira guerra civil na dinastia Targaryen, embora ela tenha sido resolvida em uma única batalha. Então a gente não fala tanto sobre ela. Bom, enquanto isso, o Jaehaerys estava como prisioneiro junto da sua mãe, a Alyssa, e também da sua irmã, a Alysanne, lá em Pedra do Dragão. Eles estavam sob a vigilância da rainha Visenya, que já era uma mulher bem mais velha. Inclusive, não demorou muito para que a Visenya falecesse, e na confusão que se seguiu à sua morte, a Alyssa aproveitou a oportunidade para fugir do castelo e levar os seus 2 filhos junto com ela. 4 anos mais tarde, então, em 48 depois da conquista, o reino já não suportava mais a tirania de Maegor. Ele matava qualquer um que o desagradasse, tinha extinguido casas inteiras por puro capricho e o reino estava em um estado constante de conflitos, especialmente por conta das desavenças entre o Maegor e a fé militante. Além disso, o Maegor também não conseguia ter herdeiros, mesmo se casando com 6 mulheres diferentes. E, sempre que uma esposa falhava com ele despejava sua ira contra a mulher, o que aumentava também o descontentamento com ele dentro e fora da corte. Com isso, os grandes senhores começaram aos poucos a desejar ter uma segunda opção para um rei. Foi então que o Rhaegar Baratheon, o Senhor de Ponta Tempestade, apontou o Jaehaerys, o último filho vivo do Aenys, como o melhor candidato para substituir o Maegor. A proposta dele começou a ecoar pelos 7 reinos e rapidamente foi apoiada pelos Tully, pelos Lannister, pelos Arryn e pelos Tyrell e também pela Casa Velaryon, que já comandava a frota real nessa época. Assim, sem o apoio de sua mãe e sendo abandonado por antigos aliados, o Maegor não soube como reagir, e uma guerra muito favorável ao Jaehaerys parecia ser iminente. Porém, numa manhã, sem maiores explicações, o Maegor foi encontrado morto sentado no Trono de Ferro. Ninguém sabe se ele foi assassinado, se foi um suicídio ou se o próprio Trono de Ferro o cortou inteirinho, mas ele simplesmente apareceu morto na sala do trono. Com isso, o Jaehaerys teve o caminho livre para assumir ele próprio o Trono de Ferro. Porém, o jovem tinha apenas 14 anos, 2 anos abaixo da maturidade em Westeros. E por isso, a sua mãe, a Alyssa, e a sua nova mão do rei, o Rhaegar Baratheon, assumiram o governo como regentes. O primeiro desafio do Jaehaerys já foi decidir o que ele faria com os antigos apoiadores do Maegor, que tinham permanecido leais ao seu tio até o final do seu reinado. E, enquanto a sua mãe e o Lord Rhaegar queriam julgamentos, torturas e punições bem duras, o Jaehaerys preferiu seguir por um novo caminho. Ele não queria que seu governo começasse com um derramamento de sangue, e ele também entendia que era fundamental mostrar para o reino que ele era diferente do próprio Maegor. Por isso, aos apoiadores do seu tio, o Jaehaerys exigiu apenas porções de terra, pagamentos em dinheiro e reféns como forma de punição. As únicas vidas que ele tirou foram as dos homens que tinham participado da tortura e do assassinato de um dos seus irmãos, o príncipe Viserys, sobre quem eu falei no vídeo de maiores tragédias de Game of Thrones, que vai estar aqui num card para vocês conferirem. Com essas ações, o Jaehaerys já mostrou rapidamente que ele não era violento como o Maegor, mas que podia ser bem mais assertivo que o seu pai no seu governo.
Da mesma forma, com as tensões baixando no reino e com alguns antigos líderes da fé militante morrendo, o Jaehaerys também conseguiu fazer a paz com a fé e foi ungido e coroado lá em Vila Velha, assim como o Aegon I também tinha sido. E quando Sir Joffrey Dodge, um antigo guerreiro da fé, pediu que o Jaehaerys revogasse as leis de Maegor, autorizando que o braço armado da fé voltasse para a legalidade, o Jaehaerys recusou. Ele disse que a coroa iria defender a fé dali em diante, mas ofereceu um posto na guarda real para o Sir Joffrey, que aceitou a honraria bastante emocionado. Essa lei, inclusive, que proíbe a fé de se militarizar, só foi revogada pelo rei Tommen Baratheon através da sua mãe, a rainha regente Cersei, na época atual dos livros, e deu só numa desgraça. Enfim, apesar de fazer a paz com a fé, o Jaehaerys não deixou de se casar com a sua própria irmã, a Alysanne, o que ainda geraria algumas controvérsias no reino nos seus anos seguintes. Mas esse era o tipo de governante que o Jaehaerys era. Ele não precisava impor tudo à força, ele sabia negociar e fazer concessões. Mas ele também entendia quanto e quando ele podia se posicionar para fazer o que ele achava certo. Inclusive, logo no início do seu governo, para contornar a fé dos Sete, o Jaehaerys e a Alysanne desenvolveram a doutrina do excepcionalismo, ou doutrina da exceção, como eu prefiro chamar. Essa filosofia dizia que a fé dos Sete vinha dos Ândalos, e que, portanto, as suas leis se aplicavam aos povos ândalos. Porém, os Targaryen teriam vindo de Valíria, um outro povo, e, portanto, não precisavam ficar presos a conceitos religiosos como não fazer incesto. Coisa básica. Assim, o Jaehaerys ordenou que essa mensagem, que essa doutrina fosse propagada em toda Westeros por 7 emissários. E foi tão eficiente que até mesmo os fãs passaram a acreditar nisso, nessa ideia de que os Targaryen são realmente especiais. Mas a verdade é que foi só uma enorme propaganda política que o Jaehaerys conseguiu forçar para poder casar com a sua própria irmã em paz. E só um detalhe interessante, que muito provavelmente o George R. R. Martin se inspirou na própria história dos Estados Unidos para criar essa doutrina da exceção. Isso porque os Ewa sempre usaram doutrinas para justificar as suas ações políticas, especialmente no contexto internacional. Como, por exemplo, no caso da doutrina do Destino Manifesto, que eles usaram para justificar a conquista do Oeste americano, mesmo que isso significasse passar por cima violentamente dos povos nativos da região. Ou a doutrina Monroe, que justificava suas ações de meter o bedelho e interferir em todos os assuntos do continente americano, mesmo que eles não tivessem inicialmente envolvidos. E por isso que até hoje os Estados Unidos acham que são donos do mundo e especialmente donos da América, de todo o continente americano, porque eles apoiavam as suas ações políticas nesse tipo de discurso ideológico. A mesma coisa que o Jaehaerys fez aqui também. Como vocês podem ver, as Crônicas de Gelo e Fogo e o canal Cala a Boca Thiago são muita cultura. Enfim, a doutrina da exceção basicamente dizia que os Targaryen eram diferentes porque eles eram bonitos, como ninguém mais era, e porque eles podiam montar dragões. E por isso, eles podiam fazer o que eles quisessem. A verdade é que esse discurso acabou realmente sendo muito importante para o reinado do Jaehaerys, já que ele encerrou a discussão com a fé e permitiu que o rei focasse em outros assuntos. Enfim, o período de regência do Jaehaerys se encerrou em 50 depois da conquista, quando ele assumiu o Trono de Ferro, já refazendo o Pequeno Conselho e colocando novas pessoas para o seu governo. O Jaehaerys colocou, por exemplo, um novo mestre da moeda no Pequeno Conselho, que era o Lord Rhaego lá de Pentos, que conseguiu cessar as dívidas da coroa e manter o reino em crescimento, que era uma prioridade ali para o rei. O Jaehaerys também iniciou o processo de reestruturar as leis, taxas e impostos, sempre com o objetivo de não prejudicar a população plebeia, mas de manter a economia funcionando. Ele aumentou, por exemplo, o imposto sobre bens de luxo e bens exóticos, e também aumentou o imposto para que os senhores que resolvessem ampliar seus castelos precisassem pagar primeiro a coroa. Com isso, as finanças do Trono de Ferro começaram a crescer gradualmente. Além disso, esse último imposto da construção dos castelos também tinha o objetivo de dissuadir os lords a aumentarem as suas propriedades para que eles oferecessem menos resistência contra o Trono de Ferro em caso de uma possível rebelião. E, para impor sutilmente o seu comando e dissuadir qualquer tentativa futura de rebelião, o Jaehaerys e a Alysanne iniciaram pelo reino várias turnês reais, sempre montados nos seus dragões. Isso porque ver o rei e a rainha voando para os seus castelos fazia com que os lords aliados se sentissem honrados pela presença real, ao mesmo tempo que exibia o poder dos dragões e prevenia qualquer tentativa de conspiração contra a coroa. Basicamente, o Jaehaerys entendia o quanto que passar
uma mensagem, quanto que as aparências importavam, e ele usou isso extremamente durante o governo dele. Já em 55, depois da conquista, o Jaehaerys, junto do Septão Barth, do Grande Mestre Bennifer, do Lord Albin Massey e também da própria Rainha Alysanne, começaram a trabalhar para criar o primeiro código de leis de Westeros, unificando, codificando e organizando todas as antigas leis que tinham no reino. Essas reformas levariam décadas para serem implementadas e contavam com alguns princípios, como banir a lei do direito da primeira noite e estabelecer algumas políticas mais justas para todo o reino. Com todos esses esforços, em 58 DC, o Jaehaerys também conseguiu reduzir a dívida da coroa com o Banco de Ferro, e com isso passou a investir recursos em construções lá em Porto Real para ampliar e melhorar a capital, com a estruturação de ralos, esgotos, poços e fontes para transportar resíduos da cidade para longe e fornecer água potável para os plebeus. Com o tempo, o rei também percebeu a necessidade de construir uma estrada que ligasse Porto Real até a muralha, e assim começou o projeto da Estrada do Rei, um dos legados mais importantes de todo o seu reinado. Ainda assim, é importante lembrar que todo esse crescimento e desenvolvimento do reinado de Jaehaerys também aconteceu em meio a problemas. Lá em 60, depois da conquista, por exemplo, o governo de Jaehaerys enfrentou uma epidemia causada por uma doença chamada de arrepios, que matou muita gente em Porto Real e em todo o reino, inclusive tirando vários aliados da vida do Jaehaerys, matando gente do Pequeno Conselho e da Guarda Real, e até mesmo filhos do Jaehaerys morreram com essa epidemia. Da mesma forma, ele também enfrentou rebeliões como a do rei Abutre lá nas Terras da Tempestade, e também chegou a impedir uma invasão dornesa que foi planejada pelos Martell. Basicamente, o seu governo foi extremamente longo e ele passou por inúmeros momentos de instabilidade. Mas o rei Jaehaerys sempre conseguiu restabelecer a ordem e, mais importante, ele sempre manteve o reino em crescimento. Parte desse sucesso aconteceu também porque o rei sempre soube se manter próximo de pessoas competentes e confiáveis, como do Septão Barth, que foi até mesmo a sua mão do rei, ou do mestre da moeda Lord Rhaego, ou principalmente da própria Rainha Alysanne. A rainha participava ativamente do governo, ajudando Jaehaerys a estabelecer leis, decidir sobre quais eram as estruturas que eles iriam investir no reino, ajudando a melhorar a relação com os lords e também participando das suas turnês reais para passar essa imagem de poder da casa Targaryen. A Alysanne era basicamente uma segunda mão do rei, e às vezes até mais importante do que a própria mão do rei para o Jaehaerys. E, no geral, o casamento dos dois foi bastante feliz, e eles tiveram muitos e muitos herdeiros. 13 filhos no total. E, assim, foram tantos filhos que eu posso até fazer um vídeo sobre eles no futuro. Porque enquanto algumas crianças eram modelos, né, como o Aemon e o Baelon, outros filhos do Jaehaerys já se mostraram bem problemáticos, como a Saera. Então no futuro eu posso fazer um vídeo só sobre os herdeiros do rei Jaehaerys. Essa última filha, a Saera, inclusive, foi responsável pela primeira grande briga entre o Jaehaerys e a Rainha Alysanne, quando a filha fugiu para Lys e o rei proibiu que qualquer um fosse atrás dela, porque ela era uma garota rebelde. E isso deixou a rainha furiosa. Eles ficaram 2 anos sem se falar, com o Jaehaerys viajando em uma turnê real sozinho. Depois disso, eles se reconciliaram. Mas alguns anos mais tarde, houve uma nova briga, após a morte do seu filho mais velho e herdeiro, o Aemon, quando o Jaehaerys nomeou o seu outro filho, o Baelon, como novo herdeiro, passando por cima da Rhaenys, que era a filha mais velha do Aemon e sua neta. A Alysanne não concordava com o Jaehaerys preferir o Baelon ao invés da Rhaenys, apenas levando em consideração o gênero dos dois. E realmente é difícil entender por que o Jaehaerys fez isso. Até porque, quando o rei tinha 16 anos e quando ele subiu ao Trono de Ferro, ainda sem ter seus próprios filhos, o próprio Jaehaerys nomeou a princesa Aera Targaryen como a sua herdeira, do mesmo jeito que o Maegor tinha feito antes dele. E, anos mais tarde, quando Jaehaerys e Alysanne tiveram seu primeiro filho, que foi uma menina batizada de Daenerys, ele nomeou ela imediatamente como herdeira ao Trono de Ferro. Infelizmente, a princesa Daenerys faleceu alguns anos mais tarde. Então, em 2 momentos anteriores, o Jaehaerys tinha aceitado uma mulher como herdeira. Porém, agora mais velho, ele ignorou a Rhaenys. E sim, aqui a gente tá falando da Rhaenys Targaryen lá de House of the Dragon. Enfim, de qualquer jeito, embora o Jaehaerys e a Alysanne tenham tido muitos herdeiros, todos os seus filhos faleceram de uma forma trágica ou inusitada. A perda de vários deles, inclusive, de forma repentina, deixou a Alysanne tão mal que ela acabou falecendo em Pedra do Dragão após abandonar a capital e abandonar o governo. Depois disso, o Jaehaerys ainda se manteve governando por mais um tempo, especialmente porque ele entendia que sem ter um herdeiro direto, o reino poderia entrar num caos após a sua morte.
Por isso, ele reuniu o Grande Conselho de 101 lá em Harrenhal, onde os Lordes de Westeros votaram e elegeram o seu neto, o Viserys, como próximo rei, oficialmente ignorando a linhagem do Aemon e da Rhaenys e do Laenor Velaryon. Isso incomodou bastante a Casa Baratheon e a Casa Velaryon, ambas relacionadas à princesa Rhaenys, mas foi uma estratégia que impediu, ou que pelo menos adiou, uma nova guerra civil no reino. Enfim, após o Grande Conselho e após a morte do seu último filho homem e também da sua esposa, o Jaehaerys também começou a sucumbir. Ele então nomeou o Otto Hightower como sua nova mão do rei e passou o governo para ele e para o pequeno conselho. No fim, o rei Jaehaerys passava a maior parte dos dias já começando a delirar, sendo cuidado pela jovem Alicent Hightower, que era filha do Otto. E então, aos 69 anos, o Jaehaerys faleceu em 103 depois da conquista, após 55 anos de reinado. Ele foi cremado no Fosso dos Dragões e as suas cinzas foram enterradas juntos da rainha Lysane. Todo o reino ficou de luto, inclusive Dorne, em respeito ao rei Jaehaerys. Ninguém reinou por mais tempo em Westeros do que ele. Ele ficou conhecido como o Velho Rei ou como o Conciliador, e o seu reinado é o período mais próspero da história da dinastia Targaryen. Ele trouxe paz, justiça e estabilidade para os 7 reinos, e durante seu reinado a população de Westeros chegou a dobrar de tamanho. Com a sua morte, o Viserys assumiu o Trono de Ferro, ficando ele próprio no poder por 26 anos, até que o seu filho, o Aegon II, ascendesse ao trono em desafio à sua irmã, a princesa Rhaenyra, e então iniciasse a nossa conhecida Dança dos Dragões. Enfim, eu acho que no geral fica claro que ninguém fez tanto pelos 7 reinos quanto o Jaehaerys, e o seu legado é gigante. Na minha lista de maiores reis da história das crônicas, ele ficou atrás apenas do Aegon, porque o Aegon conquistou tudo e iniciou essa bagaça, né, que é os 7 reinos, e também atrás da Daenerys, porque foi ela quem trouxe os dragões de volta à vida e ela que está reestabelecendo a casa Targaryen. Mas eu entendo que é um assunto que dá muita pano pra manga pra discussão, então eu vou deixar aqui o meu vídeo no qual eu falo sobre quem é o maior rei da história aí da dinastia Targaryen, pra vocês conferirem. Deixem nos comentários o que vocês acham e se vocês querem ver mais um vídeo de biografia, por assim dizer, de algum outro personagem das crônicas. Eu vou estar sempre lendo tudo, respondendo o que eu puder. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.